Olá, boa noite. Esse é o Conversas Cruzadas aqui na TV Com, canal 36 da NET. Bom, Brasil passa por um momento conturbado, delicado no cenário político e econômico. O presidente Dilma Rousseff foi afastada, o vice Michel Temer assumiu, é o presidente interino. Tem ainda votação no Senado para concluir, essa discussão do processo de impeachment. Temos uma crise na economia, uma estagnação na arrecadação de impostos, o que afeta, sem dúvida, também a gestão pública e também o setor privado. A corrupção está aí na discussão e escancarada nos telejornais, nos jornais, na cobertura da imprensa e na Operação Lava Jato. Como as principais lideranças dos trabalhadores estão observando essa crise e mais, a agenda proposta pelo presidente Temer, em especial pela sua política econômica liderada por Henrique Meirelles, que trata de reforma trabalhista, que trata de reforma na Previdência, em especial, entre outros temas. Nós vamos discutir este assunto a partir de agora no Conversas Cruzadas desta noite. Hoje aqui conosco recebemos Ana Júlia Rodrigues, que é presidente da CUT, aqui no Estado, a Central Única dos Trabalhadores. O programa recebe também Francisco Alano, que é presidente da Federação dos Trabalhadores do Comércio no Estado de Santa Catarina. Aqui conosco também Odair Rogério da Silva, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, CTB, seccional catarinense. E ainda recebemos Luiz Bittencourt, que é secretário de Saúde licenciado da Força Sindical aqui no Estado. Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença de todos hoje aqui conosco. Conversas Cruzadas que tem um oferecimento de água mineral Santa Rita. Beba água mineral Santa Rita. Leve para sua vida. Esta agenda está na discussão nacional, o controle do gasto público. Engraçado, No mesmo tempo que nós temos aí o discurso mais duro do controle do gasto público, o presidente Temer aprovou semana passada um reajuste que impacta sobremaneira aqui as contas públicas, o reajuste de várias categorias ligadas ao Serviço Público Federal. Mas a agenda pública está aí na necessidade, eu vou começar com este tema, que está em discussão, inclusive hoje em Brasília, que é a reforma da Previdência. O Brasil não tem a idade mínima e esse é um ponto que muitos comentaristas, analistas discutem e fazem a comparação. Em países onde nós temos uma estabilidade econômica e estão bem melhores que o Brasil, as regras da Previdência são bem mais rigorosas do que as nossas. Eu vou começar com o senhor. Há necessidade de reforma na Previdência? Qual é a posição do senhor e da entidade que o senhor representa? Boa noite. Boa noite, Renato. Boa noite os companheiros que estão aqui na mesa com a gente. Boa noite, telespectadores do programa Conversas Cruzadas. Na verdade, esse tema da Previdência é um tema recorrente, em vários governos que tiveram à frente do nosso país. Nesse momento, Renato, acho que a pauta nossa não é a reforma da Previdência. E evidentemente que o não reconhecimento também do governo Temer. Quando tratou de buscar um entendimento com as centrais sindicais com relação à reforma da Previdência, a CTB nacional, a CTB da qual a gente faz parte, e a CUT, a Central Única dos Trabalhadores, também se posicionamos da seguinte maneira, de não participar do grupo que estava sendo constituído. Porque vocês não consideram esse governo legítimo, é isso? Exatamente. Okay. Então, por não ser um governo legítimo, evidentemente que essa pauta não interessa aos trabalhadores nesse momento. Uhum. Mas é o que temos por momento, Por momento mas eu acho que é mais uma vez, do ponto de vista dos trabalhadores, que o custo, Brasil, vai recair sobre esse setor de trabalhadores, dos aposentados. Então, a gente, evidente que tem propostas, tem debates, tem acúmulo, mas, para nós, está fora de pauta. Está fora de pauta. Está fora de pauta. Tá. A CTB, lamentavelmente, a gente não está compactuando com esse debate a nível nacional e, evidentemente, não estamos trazendo para Santa Catarina essa pauta também com a reforma da Previdência. Ok, já temos aí um ponto de partida importante. A Força Sindical acredita que é hora de negociar
para o país avançar no entendimento da ótica do governo e de um segmento do setor produtivo que acredita que essas mudanças, essas reformas são necessárias? Boa noite. Boa noite aos colegas, companheiros aqui das demais centrais. A força sindical, ela se mostra bem coerente no sentido das mudanças para melhor, no sentido de melhoria e acompanhamento daquilo que é bom para o trabalhador, assim como as demais centrais também acreditam nisso. O fato da agenda do governo é uma agenda que a gente tem que estar trabalhando dentro, temos que realmente estar de olho nas mudanças que estão vindo por aí, como, por exemplo, a mudança na Previdência Social que a gente está vendo. Não pode ser alterado isso, a gente é contra isso também, inclusive nós temos até uma pauta de reivindicação. Nós nos reunimos com as outras centrais, exceto a CUT, que não se fez presente, mas nós temos uns pontos de pauta, sim, temos pontos de pauta que vamos reivindicar ao governo, para que mantenha, né, a situação da Previdência Social ativa e que não venha tirar direitos adquiridos já pelos trabalhadores, né? Isso aí eles também da CUT são a favor de que não se mexa na Previdência, assim como nós também não. Então, acho que nós temos que manter os direitos adquiridos durante todo esse trabalho feito no governo anterior, que também teve conquistas excelentes para os trabalhadores, e não é por isso que a gente vai também estar batendo palma ao novo sistema de governo, caso ele não venha atender às necessidades dos trabalhadores. Isso é uma verdade. O sentido da gente estar trabalhando com o Temer hoje é que o fato de a presidência sair, o vice assumiu, então vamos ver realmente quais são as propostas de governo agora, daqui para frente. E a gente realmente está de olho para que sintam-se os trabalhadores na necessidade de reduções de juros, que a economia venha a crescer. Então esse é o nosso maior preocupante. Tá, mas algum ponto na Previdência pode se avançar na discussão? Sim, nós temos um grande momento agora. Idade mínima, por exemplo? A idade mínima não se pode, né? Eu acho que o fator que a gente tem 85, 95 já é bem avançado e já é bem pesado para o trabalhador hoje. Então, assim, você querer mexer naquilo que já está trabalhando, o fator previdenciário que prejudica bastante o trabalhador, ele vem realmente prejudicar aquilo que a gente quer. Que o trabalhador, quando cumpra um tempo de trabalho, se aposenta sadio, né? Com tempo de vida para viver. Né? E não um tempo que só saia do trabalho e venha aí viver as vidas de camas e hospitais, como a gente vê por aí. É bem que hoje a expectativa de vida, que bom, no Brasil aumentou, melhorou. E essa comparação, Alano, que se faz com países de primeiro mundo, onde se trabalha mais até se conseguir chegar à aposentadoria. Este é um argumento válido no seu entendimento? Boa noite. Boa noite. Primeiro, cumprimentar aí, né, por ter convidado os trabalhadores do movimento sindical, suas representações para esse debate. Eu acho que ele é oportuno. Há uma diferença profunda entre a situação dos trabalhadores brasileiros e os trabalhadores da Dinamarca, da Suécia, da Alemanha, porque no Brasil os trabalhadores começam, na sua grande maioria, principalmente nas atividades mais pesadas, com 16 anos. Na Suécia, na Suíça, começa com 25, 30 anos. Quer dizer, a grande maioria dos trabalhadores nesses países só começa a trabalhar com curso superior ou com curso técnico elevado. Aqui os trabalhadores começam na construção civil, na agricultura familiar, ou seja, tarefas pesadas, um trabalho precarizado, ganhando salário muito baixo, ou seja, 30% do salário estabelecido ou calculado pelo Diese, que é acima de R$3.000. Então os trabalhadores aí trabalham 40 anos, 35, 40, 50 anos para chegar à aposentadoria, em atividade precária, salário baixo, com exploração muito grande, então a diferença é imensa. Né? Então, o senhor coloca aqui o tempo, né? O tempo precoce de início do trabalho e o salário comparado com o custo de vida, enfim. Com o custo de vida, ou seja, as condições de trabalho ainda, né? Claro, condições de trabalho, moram precariamente na periferia da periferia. Então são trabalhadores que deveriam se aposentar com 50 anos e não com 60, com 65, 70 anos. Então tem essa diferença profunda, né? Existem, primeiro tem muitos estudos de que a previdência nossa é superavitária. Ela não é deficitária, ela é superavitária. Né? Existem fontes grandes de financiamento da previdência que não são colocadas por nenhum governo, seja taxar as grandes fortunas,
taxar os grandes salários, você tem um imposto de renda progressivo. Ou seja, aqui no Brasil... mais justo, né? O trabalhador paga mais imposto do que o rico. A chamada justiça tributária, né? O empresário praticamente não paga imposto, os bancos não pagam imposto. Você não acha um exagero falar que o empresário não paga imposto? Então pega o comércio, por exemplo, que o senhor representa, o comércio hoje é tudo online. Paga muito imposto o comércio. Ou seja, o percentual que o trabalhador paga de mais imposto... A alíquota é a mesma, né? Sim, a alíquota, é desigual. E aí o trabalhador tem que se aposentar com 65, 70 anos. Isso é um verdadeiro absurdo, né? Uhum. E aí, com devido à licença aqui do companheiro, mas o Paulinho da Força Sindical essa semana, no valor econômico, né, do dia 17 de maio, eles... Não, para os novos trabalhadores, eu topo discutir. Pô, mas os novos trabalhadores também começaram cedo. Estão começando cedo, com 15 anos, 16 anos, 20 anos. Então os novos trabalhadores podem ser penalizados. Isso aqui é um horror. Um presidente de uma central defendeu uma proposta dessa, né? E aquele companheiro colocou, eu pessoalmente tenho essa posição, é princípio, né, a CUT tem essa posição, a CTB também, nós não participamos de um governo ilegítimo, de debate com um governo ilegítimo. Se foi golpe, é o mesmo que eu ficar negociando com um traficante para não queimar ônibus. Lá sentar com olha, você não quer mais ônibus e tal, porque o Estado está com problema. O governo legítimo é ilegítimo, não tem que... E na medida que se senta com o governo legítimo, nós estamos legitimando. Se a gente discutir aqui... Nós estaremos legitimando. Não queria entrar muito no debate, mas é livre, enfim. Se a gente discutir se o governo é ilegítimo, o que é ilegítimo? Nós estamos falando aí de uma operação Lava Jato que teve todo o acompanhamento do Supremo Tribunal Federal, de ministros indicados pelo próprio governo do PT, e o Supremo que acompanhou, que supervisionou todo o trabalho da Câmara dos Deputados e não apontou nenhuma ilegalidade no processo. E nenhuma ilegalidade, nenhum desvio, nenhum roubo da presidência. Bom, mas aí o seguinte... Você não tem nenhum crime. Mas esse é um julgamento que é político. É um julgamento político. O impeachment está na Constituição, mas não existe crime. Não, mas é que eu digo o seguinte, se fosse um julgamento jurídico, a lei seria diferente no processo de impeachment, a decisão do impeachment seria única e exclusivamente do Supremo Tribunal Federal. Esse é um julgamento político entre o chamado conjunto da obra, que não está na lei também, mas enfim. É uma discussão que não termina mais aí, né? Ainda não termina mais, né? É claro. O objeto da investigação. Você viu o resultado depois do dia 17, deputados que votaram pela cassação da presidenta, no outro dia marido, esposa e deputados cassados, né? Por corrupção, presos por corrupção, né? Mas boa noite a todos os ouvintes. E, primeiramente, fora Temer, né? Porque nós tomamos essa posição, enquanto Central Única dos Trabalhadores, de não sentar com o governo golpista. Porque, para nós, foi um golpe a 54 milhões de votos do povo brasileiro. Porque quando a gente fala de somos contra a reforma da Previdência, não é de agora que nós somos contra, né, companheiro Odair? Nós vemos há muito tempo, nós dizemos que nós não aceitamos mudança na Previdência dos trabalhadores. Então isso já vem há tempo na nossa pauta e agora com o governo interino, para nós é um governo interino, né? Nós não ilegítimo, mas não aceitamos sentar com ele, por quê? Porque ele está resgatando uma agenda que foi rejeitada pelo povo brasileiro. Essa agenda não foi aceita por 54 milhões de votos. É uma agenda que nós rejeitamos. Mas se a gente entrar aí, é uma contradição, porque essa agenda é basicamente a mesma agenda que a presidente do ajuste que a presidente eleita tentou aplicar no início e se descolou dos movimentos sociais. Agora afastada que ela está tentando voltar com esse discurso. Isso é fato, né? Uma coisa é nós defendermos a democracia e os direitos dos trabalhadores. Quando a presidenta Dilma
chamou o Levi. Nós fomos contra a política econômica e da justiça fiscal. A CUT saiu na defesa contra. Sim. Fomos contra a reforma da Previdência e pedimos que ela retirasse do debate dela a reforma da Previdência. Porque hoje, além disso que o companheiro Alano e que o companheiro Odair falou, da reforma da Previdência, quem mais vai pagar a conta são os trabalhadores, sim, e as mulheres. E com o Congresso que está hoje, um Congresso Nacional hoje, que nós sempre falamos desde as eleições passadas, que é um Congresso da Bíblia, da bala, do boi. Então, praticamente sempre foi assim. Mas ele está... Assim. Quem acredita que irá mudar nas próximas eleições? E que qualquer mudança para a classe trabalhadora hoje é perdas, porque nós temos 55 projetos, que agora já são menos, né, porque já foram votados alguns, que retiram o direito da classe trabalhadora. Vamos fazer o seguinte, Ana, eu preciso chamar um intervalo comercial agora, e eu queria trazer aqui uma seguinte proposta de discussão. O Brasil vive hoje uma situação muito complexa, né, porque há um entendimento do setor produtivo, de empresários, junto com o governo federal, de que é preciso a retomada da confiança. Há uma crise de confiança para investimentos. Se não tiver investimento, se não tiver a roda da economia girando, não tem emprego, não tem arrecadação de impostos, não tem aumento de salário, não tem nada. A crise política levou a isso. Pois é, então há um entendimento de que a agenda precisa estar voltada justamente para esses pontos nos quais os senhores criticam, que é reforma trabalhista, que é reforma na Previdência, para a retomada da confiança do investidor externo, esse tipo de coisa. Qual é a saída, então? Qual é a saída, na medida em que o colegiado do Ministério do governo Temer é um colegiado fraco, é um colegiado que tem uma conotação política para garantir apoio no Congresso Nacional, enfim, para conseguir aprovar as medidas nas quais o governo julga necessário. Então nós vamos tratar deste assunto em instantes depois do intervalo.